Vamos lá, continuando, capítulo 16, Brasil, um país de desigualdades. O Brasil ele é marcado por grandes desigualdades, tanto física quanto econômicas e sociais. Elas são resultado não só das formas de ocupação do território brasileiro ao longo da história, mas também de projetos políticos que estiveram por trás de sua construção. Dados anuais comprovam que, embora a desigualdade social esteja diminuindo no Brasil, ela ainda está longe dos padrões aceitáveis. Os contrastes do Brasil. Como estudamos anteriormente, o Brasil apresenta contrastes marcantes em seus aspectos físicos. Enquanto as chuvas são abundantes no norte do país, áreas secas no nordeste. Faz frio no sul, nos meses de inverno, e o calor é praticamente constante no norte e no nordeste. O relevo é plano em alguns lugares e bastante irregular em outros. A distribuição irregular de população brasileira no território também representa outro contraste, pois grande parte dela vive em áreas relativamente próximas ao litoral e nas cidades. As formas de produção também são desiguais, há desde agricultura tradicional até lavouras modernas, em que máquinas sofisticadas fazem grande parte do trabalho. Existe ainda extensas e pequenas propriedades rurais, áreas intensamente urbanizadas, industrializadas e outras relativamente pouco modificadas pela ação humana. Entretanto, um dos contrastes que mais chama a atenção no Brasil é a grande desigualdade social. Parte da população brasileira não tem condições de vida adequadas, embora as estatísticas indiquem que essas condições melhoram significativamente se comparadas às décadas anteriores, provando que a desigualdade social é um problema que pode ser enfrentado. O Índice de Desenvolvimento Humano, como saber se um país oferece boas condições de vida para a sua população? Pensando nessa pergunta, o Programa das Nações Unidas para Desenvolvimento elaborou um indicador com o objetivo de avaliar as condições da vida de um país. O Índice de Desenvolvimento Humano, para essa entidade, o desenvolvimento humano necessita de 3 condições: uma vida longa e saudável, acesso ao conhecimento e um padrão de vida que garanta as necessidades básicas. Esse índice é calculado com base nos dados sobre saúde, educação e renda de um país. O IDH é divulgado anualmente no relatório de desenvolvimento humano. Na página 48, eles mostram para efetuar o IDH, o PNUD utiliza os indicadores relacionados a seguir: saúde, educação e renda. O índice varia de 0 a 1, sendo 1 a nota mais alta, que corresponde aos mais elevados desenvolvimento humano. Aplicando-se a metodologia do cálculo, o Brasil representou um DH de 0,759, ficando na 79 posição entre os 189 países que compuseram o relatório, referente ao ano de 2017. O Brasil encaixou-se na categoria dos países com alto desenvolvimento humano. Tal classificação se deve principalmente ao aumento de rendimento nacional e aos indicadores de saúde e educação. Outros índices, porém, estão longe do ideal para se considerar o Brasil um país sem grandes desigualdades sociais. Indicadores socioeconômicos no Brasil. Esses dados refletem a realidade social e econômica de determinado recorte espacial, país, região e estado. Sua análise permite compreender as condições da população que vive em determinado território. Com base nisso, é possível diagnosticar os setores que necessitam de mais atenção e cuidado por parte do governo, a fim de melhorar as condições da vida da população. Vamos conhecer alguns indicadores para compreendermos de modo geral a situação do país em relação ao seu nível de desenvolvimento socioeconômico. A expectativa de vida. Aqui a gente vê a evolução, de 1940, que a expectativa era de 45 anos e meio, aí já aumentou em 60, 52,5,
Em 1980, 62 anos e meio. Em 2000, 69 anos e 8 meses. Em 2017, 76 anos. A pirâmide etária brasileira é um gráfico que mostra a estrutura de população de um país dividido em colunas, por gênero masculino e feminino, e em barras por idade. Cada barra da pirâmide aponta, portanto, o número de pessoas dentro de uma faixa etária dividido por sexo. Essa pirâmide é composta de 3 diferentes base, corpo e ápice. Aí aqui mostra a proporção de adultos na população é de 20 a 59 anos. Em 2018 era de 57. Base proporcional de crianças e jovens, de 0 a 19. Em 2018 era de 29,2% da população. Aqui na página 50 tem um exercício. O formato da pirâmide etária brasileira é característico de país em fase de transição demográfica. Isto é, desaceleração do crescimento vegetativo em razão da redução de natalidade e de aumento da expectativa de vida. Estudos apontam que essa tendência na dinâmica demográfica do Brasil deve persistir por algum tempo, provocando mudanças no formato atual da pirâmide etária. Com isso, ela se aproximará mais do formato das pirâmides dos países ricos. Nesses países, o crescimento natural tem sido negativo, resultando em uma pirâmide etária de base maior, estreita que a porção representada pela população adulta. Aqui nós temos um exercício na página 51, ok? E vamos para a página 52. Saúde, página 52. É possível saber se a saúde da população apresenta um nível satisfatório por meio da taxa de mortalidade infantil. Um dos indicadores mais importantes, quer dizer, se naquele local morrer muita criança, é sinal que lá as pessoas não estão se alimentando direito. E isso indica que lá está precisando de mais cuidado. No Brasil, as principais causas da morte de crianças com menos de 1 ano são as doenças infecciosas e deficiências nutricionais. Na década de 1940, a mortalidade infantil no Brasil era de 163%. Lê-se 163 por mil. Ou seja, de cada 1.000 crianças nascidas vivas, 163 morria antes de completar 1 ano. Em 91, esse índice caiu para aproximadamente 45. Esses dados resultam de investimentos públicos em política de saúde, saneamento, alimentação e nutrição. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, em 2016, esse índice havia diminuindo de 13,3 por cada 1.000 crianças. Então, já havia melhorado, né, gente? As condições de saúde da população também pode ser analisada pelo percentual de crianças desnutridas até 5 anos de idade. No entanto, mesmo com programas governamentais e trabalho de organizações governamentais que visam ao combate mais efetivo da fome e da insegurança alimentar, a desnutrição infantil ainda aflige parte das crianças brasileiras, segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF. Apesar de o Brasil apresentar queda na desnutrição, nas últimas décadas ainda há desigualdade observada, principalmente em relação às regiões geográficas, às condições de renda e aos grupos populacionais. A escolaridade. Um fator fundamental para o desenvolvimento de um país é o nível de escolaridade de sua população. Essa influencia diretamente a capacitação profissional do indivíduo, principalmente diante do desenvolvimento tecnológico e de competitividade do mercado de trabalho no mundo atual. O baixo nível de escolaridade de uma população está estreitamente ligado à precariedade das condições de trabalho de um adulto e rendimentos de menores. No Brasil, houve uma redução significativa do número de analfabetos em relação ao início da década de 1990, quando 16 de cada 100 brasileiros acima de 15 anos não sabia ler e nem escrever.
Dados mais recentes da Pesquisa Nacional de 2018 aponta que 7% da população brasileira não é alfabetizado. Na Argentina, apenas 0,9%, não chega a 1%. No Uruguai, 1,4% e no Paraguai, 5,3%. O Brasil ainda está numa taxa bem alta. Concentração de renda. A renda da população é outro importante fator que sinaliza o desenvolvimento no país. Ela indica a capacidade que uma pessoa tem, por exemplo, de gastar em alimentos, roupas, transporte, lazer, etc. Para o país é importante que toda a população tenha renda suficiente, pois assim é capaz de adquirir bens e serviços. O Brasil está entre os países mais desiguais do mundo no que se refere à distribuição de renda. Aqui nós temos o olhar geográfico, para vocês responderem aqui atrás. E assim a gente encerra o capítulo 16. E na próxima aula a gente vai fazer a correção desses exercícios, né? E nós terminamos a apostila 4, ok? Tchau, fiquem com Deus, gente. Bom fim de semana.